Isso aí. Obrigadão, meu Torre. Isso aí. Vou, Muito obrigado. vou passar a palavra agora, Lucas, aqui para Eveline. Você, minha amiga. Mentor, eu queria tirar uma dúvida em relação ali ao plano da Terra, né? Quando se fala no suicídio na Terra, ele vem ali para dentro das ações e reações, né? E falam que fica marcas no corpo e tem algumas consequências, né? Eu ouvi há algum tempo uma comunicação de um ser, né, que diz ser de um planeta de regeneração ali pela Mônica de Medeiros, onde quando eles, a Shelian, entendem que a proposta, né, do que eles se propuseram naquela vida não está fazendo mais sentido, eles abreviam a vida com, eu acho, pelo que eu entendi, é uma máquina que desaglutina, né, o corpo e eles fazem esse replanejamento lá no plano espiritual. Eles estão sujeitos às mesmas leis que a gente de causa e efeito, ou nesse plano em específico ali, nos mundos mais adiantados de regeneração, isso é diferente? Vamos lá, moça. Bom, a partir do ponto de percepção daqueles que acreditam ou que levam a sua fé, de acordo com, como é que é o nome da autora que você falou? Foi Mônica de Medeiros, né? A Shelian é Dessa autora e dos guias que a conduzem nesse sentido, isso é a mais pura verdade, é real e acontece. Então, do ponto de percepção desses que lidam com isso, sim. Agora, posso lhe dar outros pontos de percepção também. Então, dentro do nosso entendimento, o que ali foi colocado como uma máquina que vai desaglutinar a manifestação da encarnação, ou seja, a parte, não é nem a manifestação, né? Seria só a parte física, as moléculas físicas, aquilo que é físico. Nós vamos entender que pode ser também quando vocês estão atravessando a rua e o ônibus passa por cima de vocês. É o mesmo efeito. Ou pode ser que quando simplesmente você olhe para tudo isso e diga, perdeu a graça, como é que é assim, ele diz, fim de jogo, aí toma 2 ou 3 remédios e resolve isso aí também. Entende, moça? Para aquela egrégora, esse tipo de narrativa é necessária e faz muito sentido para aquela egrégora. Mas é só mais uma narrativa. Só isso. E continuando na segunda parte da sua questão, a questão do suicídio. Suicídio também nada mais é do que um ato da vida. E é só mais uma maneira de desencarnar. Só mais uma. Ela pode se dar por um infarto, pode se dar porque o sistema imunológico falhou, pode se dar por um acidente de avião, um atropelamento, pode se dar porque o moço ali pegou os outros, a namorada e o Haroldo na cama ali, pode se dar de várias maneiras o desencarne. Suicídio é só mais uma. A grande questão é que a grande vulto que se dá a essa palavra para vocês é porque para vocês, ou seja, e quando digo vocês, é para aqueles que lidam dessa forma, a manifestação da vida material é muito importante. Para aqueles que estão na realidade do universo, é só mais uma encarnação junta de uma infinidade de outras e que vem e que acontece simultaneamente e tá tudo bem. Se ela acabar hoje, agora, amanhã ou ter acabado antes de ontem, é só mais uma que vem e que vai. Não muda nada. Agora, para aquele ser que lida com um conjunto de crenças que isso é um crime, para aquele ser, isso vai ser algo que
vai ter uma complexidade para se libertar desse ato, desse crime cometido. Para esse ser, sim. Agora, aquele que está menos preso a esse tipo de convicção e verdade, não tem problema algum. Vai sair daquilo ali de maneira tranquila e vai continuar a sua caminhada em sentido à realidade. Uma coisa que estamos batendo muito hoje, e não à toa, é intenção. A intencionalidade vai condicionar tudo em vocês. No que tange a como bem viver e como bem vir para a realidade. Isso tá ligado ao que eles falam do complexo de culpa. Então, se você vai com uma intenção positiva, olha, isso aqui não tá me servindo, eu posso replanejar isso de uma forma melhor, tipo, estaria tudo bem. Agora, se eu entro num complexo de culpa, que eu crio essas marcas e aí eu agravo a situação, é isso? Sim, moça, porque em algum momento, se você cria esse complexo de culpas e cria toda uma existência a partir desse complexo de culpas, antes de você conseguir retornar à realidade, você vai ter que depurar todas essas culpas de você. E isso é um processo extenuante. Tá, entendi. Então, nesse sentido ali do planeta de regeneração para aqui é o grau de consciência mesmo do ser. Exato. Tá, ok, obrigado. Lúcifer, você falou em egrégora e narrativa. Essa semana, eu recebi alguns vídeos de membros lá do nosso grupo, onde tem uma egrégora aqui, que traz uma narrativa, de certa forma, bem interessante. E muitas dessas coisas nós já tratamos aqui. E, segundo o meu entendimento, alguma dessas questões você meio que endossou, que é a questão do universo paralelo, essas situações dos seres que têm outras existências, outras formas de existir, de transitar em portais, enfim, essas questões aí. E o mais interessante foi que tratava do Iel Luzbel. Também numa pergunta minha, você disse que foi um médium de manifestação seu. O que trouxe agora foi que tem uma base aqui no território aí do Brasil, né? Lá para o lado de Recife, onde essa base hoje está submersa, porque o oceano avançou, né, com o tempo. Mas o importante é que essa base, o Lúcio estava preso. O Iel Luzbel está lá preso. Quem prendeu ele foi o suzerano desse universo, que é o Sofia, ou o Rockman. E essa história está aí. Só está me perguntando isso lá no privado e eu aproveitei aqui a questão da Eveline. Muito bem, moço. Para dizer, Lúcia, como é que a gente faz para lhe soltar de lá? Complementando você, Haroldo, tem algumas teorias espíritas e médiuns que falam realmente disso, né? Que o verdadeiro Lúcifer está preso em um umbral grosso, em uma área subterrânea, sei lá. Claro, moço. E no seu Apocalipse, o grande monstro que sai do abismo é esse aí. Também. Vamos lá, moço. Vamos de novo. Para aqueles que têm a sua fé baseada nessas narrativas, nessas histórias. Perfeito, moço.
É real. Tô lá. Não tem problema algum, moço. E isso tem propósito. Por quê? Porque Lúcifer, Ielus Bel, Cristo, Rockma e assim Samael, por diante, são só nomes que dizem respeito a uma determinada, algumas culturas às quais vocês vão se inserindo e que têm um propósito e que não trazem menção de realidade. São só histórias que estão sendo contadas para que vocês cheguem em determinada situação e nessa situação tenham a oportunidade de escolher entre o bem ou escolher entre o seu sofrimento, ou escolher permanecer no mundo. Só isso. Então, para eles, sim. Aliás, recomendo a você, moço, que vocês formem um grupo potente, com muita força, e escavem bem. Se me encontrar lá, moço, eu tô preso lá. Lá tá cheio de joias, ouro, muita coisa de grande valor, moço. Riqueza que não é conhecida nesse planeta. Tá tudo lá comigo. Venham me salvar, moço. Peguem pás, picaretas, equipamento de mergulho e vão lá me salvar. Aliás, tô lá desde o tempo de Atlântida. Que foram os Atlantes que me prenderam lá, moço. Esqueceu de falar sobre isso também. Os Atlantes me prenderam lá, então eu estou lá. Venham me salvar, que eu prometo para vocês dar muito oricalco. Se chegar. Tá certo. Vão cavando, moço. Vão cavando, vão cavando. Se começar a esquentar, cavem mais. Se a gente desencarar no caminho, melhor ainda, né, moço? É, talvez, ajude. Mas se for com amor, vale a pena, né? Sempre, moço. Sempre. entendido, meu irmão. Eu vou chamar o Lindomar e o Cid aí para a gente fazer essa expedição. Moço, Expedição Indiana Jones. melhor do que ser casado, né? Lindomar anda com preguiça, mentor. Não dá para ir, não. Muito bem. Vou passar a palavra aqui agora para a Angelita, vendo na onça. Oba, aqui de Dona Onça não tem nada, viu? Mas tudo bem, né? Fazer o que me apelidaram, eu recebo, aceito e agradeço.